Capítulo 19, versículo 10. Preste bem atenção, irmãos, que essa mensagem de hoje nós vamos trabalhar de uma forma especial para enviar essa mensagem para muitas pessoas. Eu peço a você que preste bem atenção. Você vai estar enviando essa mensagem para os seus amigos, parentes. Eu creio que vai ser de grande importância para Deus falar o coração de cada um, e vamos espalhar bem essa mensagem. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o versículo que nós estamos para a pregação dessa noite. Mas antes de você assentar, levante a sua mão e declare a vitória em Cristo Jesus. Talvez uma semana que você cansou, você passou por alguns momentos difíceis, mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Levante bem alto a sua mão e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantos tem esse sangue maravilhoso? Glória a Deus. Pode assentar. Irmãos, eu quero transmitir essa mensagem hoje para todos aqui presentes. Todos estão nas redes sociais. E o título dessa mensagem, que é de grande importância, de grande valia para todos, nós vamos falar sobre os 7 passos para a salvação. Essa mensagem nós vamos estar transmitindo, enviando para várias pessoas. Você vai poder evangelizar todos os seus parentes e amigos com esta mensagem: 7 passos para a salvação. Primeiro, nós vamos falar aqui nessa noite o que é salvação. Salvação é a libertação do homem do pecado e a sua real integração em Deus. Salvação no original significa saúde, segurança ou garantia para a alma humana. Salvação vem também do grego sozo, que quer dizer eu salvo, eu curo, eu salvo da morte espiritual. A salvação de Jesus aqui é completa. Ela vai lá no seu âmago, no seu interior, e transforma a sua vida. Se tiver depressão, vai sair. Se tiver amargura, vai sair. Se tiver ódio, vai sair, porque a salvação de Jesus vai entrar na sua vida. A origem da salvação é a graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Tito capítulo 2, versículo 11 está escrito assim na Bíblia Sagrada: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação, ela está para todos os homens. Deus não faz acepção de pessoas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a base da salvação? É o sangue de Jesus. Essa é a base para você ser salvo. Você só pode ser salvo pelo sangue de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O homem tem que ter a base para a sua salvação, que é o sangue de Jesus. Agora, qual o meio da recepção dessa salvação? É a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dar a resposta do que é fé. Se alguém perguntar para você o que é fé, Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você só pode ser salvo mediante a fé. Agora nós vamos falar sobre os passos para a salvação. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Você quer ser salvo? Você quer ser transformado? Você quer a alegria da salvação na sua vida? Este é o primeiro passo: arrependimento. A palavra arrepender do latim, o a negativa e o ré novamente, significa empreender e cair, não cair novamente. Quando uma pessoa está se arrependendo, não, ré novamente, empreender e cair. Quando você se arrepende, você está dizendo: eu não quero cair novamente no pecado, nesse erro que você estava cometendo. Arrepender quer dizer não cair novamente, isto é, sentir dor pelo que fez e fazer de tudo para não cair outra vez. No grego é metanoia.
que significa mudança de mente, conversão, pois esta nada mais é do que uma mudança mental que afeta toda a vida. Quando você se arrepende, você está procurando mudar de vida. Não adianta só chorar, mas precisa também procurar mudar de vida, mudança, para você realmente ter essa convicção de salvação. O pecador deve arrepender dos seus pecados em vida, para depois não se arrepender de ter perdido a oportunidade de ser salvo. A salvação, o arrependimento é aqui na terra. Atos, capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando você se arrepende, você recebe o perdão dos seus pecados e você recebe um refrigério pela presença de Deus na sua vida. A salvação, ela é agora, é hoje, é urgente. Segundo aos Coríntios 6:2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável do Senhor. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação chama-se hoje. Hoje é o dia para você ser salvo na presença de Deus. Jeremias 35:15 diz assim: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Você deve colocar isso na sua mente, no seu coração, que a salvação é urgente, é hoje. Depois que a pessoa morre, ela não volta mais a essa terra. Eu sempre falo, procure viver bem com as pessoas, trate bem as pessoas, procure perdoar as pessoas, porque você só tem uma passagem aqui nessa terra, como homem, nesse corpo humano, você só tem uma passagem. Pense bem, depois da morte não haverá oportunidade, segue-se o juízo. Isso é muito forte. E a Bíblia diz em Hebreus 9:27: como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha como isso é forte. Vou repetir, Hebreus 9:27: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Você só tem uma oportunidade aqui nessa terra, e você tem que abraçar essa oportunidade aqui na terra, porque do outro lado da vida, depois que a pessoa morre, só tem dois caminhos: sem Deus, sem Jesus, para baixo do inferno e sofrimento eterno. Com Jesus, céu eterno, gozo, alegria, eternidade, com a presença do Deus Todo-Poderoso. Mateus 9:6 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Você só pode ser perdoado aqui na terra. Não espere morrer para você ser salvo. Não espere morrer para você ter perdão, porque depois da morte não tem perdão, não tem salvação. Jesus foi bem claro: o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Enquanto você estiver nessa terra, você tem a oportunidade. Agora, o amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Eu quero que você entenda bem o que eu vou falar agora. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Essa passagem é muito forte. Cristo narrou uma história verdadeira. Ele mostrou que um homem rico esbanjava a sua riqueza, e ele morreu sem salvação, e ele foi para o inferno. Lázaro, aquele homem pobre que sofreu na terra, morreu e foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso, foi salvo, levado pelos anjos. E lá em tormentos, o rico estava no inferno, e ele disse: pai Abraão, mande avisar, porque eu tenho 5 irmãos lá na minha casa, para que não venha para este lugar de tormento. Abraão falou para ele: filho, lembra-te. O que é isso? Dentro de você tem um espírito e alma que são eternos. Cada um tem 5 faculdades, assim como o corpo tem 5 sentidos. E uma das faculdades da alma é a lembrança, a memória. Lembra-te, as pessoas que morreram sem Jesus, elas estão agora no inferno, sabendo que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus e rejeitar. E é tarde, não terá salvação. A oração no inferno nunca será respondida. E a palavra de Deus foi bem clara:
tem Moisés e os profetas, que é a Bíblia Sagrada, ouçam-nos, porque morto não volta mais a essa terra para fazer nada, avisar ninguém nada. Jó capítulo 7, versículo 9 e 10 diz que quem morre não volta mais a essa terra. O rico falou: mande avisar, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Quem morre sem Jesus vai para o inferno e já está sofrendo, já está sendo atormentado. Mas quem morre com Cristo está no céu, glorificando a Deus, consciente, em paz, alegria e gozo eterno na presença do Senhor. Essa narrativa de Jesus foi muito forte. Em Lucas, é uma das passagens mais fortes quando trata-se da vida após morte. Depois você lê na sua casa com atenção. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Marque bem na sua Bíblia. E quando você ler essa passagem, depois que você estudar, você vai ver a seriedade da vida após morte. Porque muitas pessoas vivem nessa terra como se nunca fosse morrer, ou se nunca fosse ter que prestar contas. E essa passagem é clara. Cristo virá em breve. Apocalipse 3,11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Provérbios 27,1 diz: não precisamos do dia da manhã, porque não sabe que produzirá o dia. Então preste atenção. O que será do seu amanhã? O que será do seu amanhã? Pare para você pensar. Muitas pessoas, elas dizem que um dia vão aceitar Jesus, mas quando estiver no hospital, à beira da morte, e se der um ataque cardíaco, se morrer acidentado, qual será o seu destino? Será que vai dar tempo de você pedir perdão? Hoje é o dia da salvação. O dia do amanhã pode ser tarde. Qual o segundo passo para a salvação? O segundo passo, você tem que ter convicção do seu pecado. Você tem que saber que é um pecador. Provérbios capítulo 14, versículo 9 diz: os loucos zombam do pecado. Mas a Bíblia trata o pecado como coisa séria. O estudo sobre o pecado, na teologia sistemática, é a martiologia. E qual o significado da palavra pecado? No sentido próprio, pecado quer dizer culposidade, transgressão, desobediência. No sentido teológico, pecado quer dizer errar o alvo. Você vai encontrar aí 3 significados muito fortes também. O pecado no sentido psicológico, no sentido ontológico e no sentido teológico. Também são partes bem profundas. No sentido ontológico, a ontologia é inerente ao ser. Todo ser humano já nasce com o pecado. Se uma pessoa disser assim: eu sou bonzinho, não mato, não roubo, eu mereço salvação, você só pode ser salvo mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só. Porque todo ser humano já nasce com o pecado que herdou de Adão e Eva, que está em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, está no singular, somos mentirosos, porque já herdou de Adão e Eva. Depois a pessoa cresce, sabe o que é certo e o que é errado, ela vai cometer o pecado. 1 João 9 diz: mas se confessarmos nossos pecados, aí já passou para o plural. Então isso é muito importante observar. Errar o alvo é tudo aquilo que contraria a ordem e a vontade de Deus. É o estado da alma em rebelião contra Deus. Quando a pessoa está em pecado, ela está em rebelião contra Deus. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lamentações 3,39 diz assim: de que se queixa, pois, do homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Você não deve ficar jogando culpa nos outros. Assuma o seu erro. Deus gosta quando você fala assim: olha, Deus, eu errei, eu pequei, eu reconheço que eu errei. Não posso salvar a mim mesmo, mas mediante o sacrifício de Jesus, eu confesso o meu pecado. Aí Jesus vai te perdoar. Quando Deus chamou Adão, quando Adão pecou, Deus falou: onde tu estás, Adão? Deus sabia onde ele estava. Deus sentiu a quebra da comunhão. E quando Deus chamou Adão, ele estava com medo de Deus, porque o pecado, ele faz o homem ficar com medo de Deus. E quando Deus vem cá, Adão, ele falou: Deus, não foi eu não, foi a mulher. Eva, vem aqui. Ela: Deus, não foi eu não, foi a serpente. Deus falou: serpente, Deus, não foi eu não, foi o diabo. O problema é que o ser humano não quer assumir a sua culpa. Mas quando você assume o seu pecado,
a sua culpa, este é o segundo passo para a salvação. Você está convicto do seu pecado, que você pecou, que você falhou diante de Deus. Se a pessoa não se arrepender e morrer do seu pecado, vai para a perdição. Vai para a perdição eterna. Então, qual o resultado do pecado? Primeiro, o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59, 1-2. Deus está sempre pronto para salvar. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Separa o homem de Deus. O pecado leva o homem para o inferno. Apocalipse 21, 8, 22, 15 e 1 Coríntios 6, 9 e 10. O remédio para o pecado é Jesus Cristo. Não tem outra solução. Não adianta boas obras, não adianta ser bonzinho, família não vai te salvar. O que resolve o problema do pecado é Jesus. João 1,29. Quando João Batista ele avistou Jesus, em João 1,29 ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não cobre o pecado. Jesus, com seu sangue, ele tira o pecado do mundo, tanto do mundo físico como do mundo homem. Ele vai lá no seu âmago, no seu interior, e ele arranca o pecado e faz de você uma nova criatura. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui está a solução para o pecado, é o sangue de Jesus. E eu pergunto nessa noite: quantos têm essa marca do sangue de Jesus? Glória a Deus. Jesus é o único meio de salvação. Não adianta você ficar procurando penitência, boas obras, família, tradição. O único meio de salvação é Jesus. Ele mesmo disse em João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Um caminho tem muitos por aí. Agora, o caminho é só Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente que diz: não, todos os caminhos levam a Deus. Pode levar, como está lá em Provérbio, para juízo. Todos os caminhos podem te levar para o juízo. Agora, para a salvação, só tem o caminho que leva, que é Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar o homem. Vamos agora para o terceiro passo para a salvação. Terceiro, confissão. Você deve confessar. 1 João 1,3 diz assim: 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Por quê? 1 João 1,3 diz que Deus é luz. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Agora você tem que confessar os seus pecados para a pessoa certa. E quem é essa pessoa certa? Jesus. Porque 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Você quer ser salvo? Confesse os seus pecados para Jesus. Ele é a pessoa certa para você confessar. Você tem que chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor morreu na cruz do Calvário, e eu aceito o teu sacrifício, confesso os meus pecados. Eu quero pegar agora toda essa bagagem do pecado e eu quero depositar ao pé da cruz e aos pés de Jesus. E quando você confessa que pega toda essa bagagem do pecado e você joga aos pés de Jesus, Ele te perdoa e você sai leve aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o quarto passo para a salvação. Quarto passo para a salvação: abandono do pecado. Quer ser salvo? Você tem que deixar o pecado. Muitas pessoas querem uma religião para ficar escondidas atrás dessa religião e fazer o que elas querem. Mas a palavra de Deus está acima da religião. Muitas pessoas dizem: olha, pastor, Jesus perdoou aquela prostituta. Jesus perdoou. Mas olha o que Jesus falou. João 8,11. Disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. As pessoas esquecem dessa última parte. Jesus perdoou, mas disse: vai e não peques mais. Quer dizer, eu estou te perdoando, você está confessando,
mas você tem que deixar o pecado, abandonar o pecado. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, em João 8,11 diz assim: Jesus falando para a mulher perdoada: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha como a Bíblia é clara. Esse é o quarto passo. Jesus foi conversar com a mulher samaritana em João capítulo 4. Quando Jesus estava conversando com aquela mulher, ela sabia que Jesus era judeu e ela, como samaritana, eles não podiam conversar. E Jesus pediu água. Ela falou: olha, você foi. Jesus começou a conversar com aquela mulher: olha, eu tenho uma água para dar para você, que ela vai jorrar no seu interior, para a vida eterna. Quando ela conversou com Jesus, ela pensou que Jesus era um judeu somente, que ele era um profeta, que ele era um mestre. Mas quando ela viu que a palavra foi lá no coração dela, Jesus falou: mulher, chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus falou: disseste bem, porque tu tiveste 5 e tens agora um teu. A mulher estava com um cântaro. Quando ela estava com um cântaro, quando ela ouviu essa palavra de Jesus, ela falou: meu Deus, esse homem não é um profeta qualquer, esse homem é o Messias, esse homem é o Salvador. Ele sabe da minha vida, ele foi lá no meu íntimo, no meu interior. E esse homem aqui é o Messias. Quando ela viu que Jesus era o Messias, ela entregou sua vida na hora. E sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela deixou o cântaro e saiu pela cidade dizendo: venham e ouçam, aqui está um homem que não é um judeu comum, ele é o Salvador, o Messias. Aquela mulher deixou o cântaro, quer dizer, ela deixou o pecado, ela abandonou o pecado e abraçou a salvação, Jesus de Nazaré, e saiu pregando a palavra do Senhor. A mulher, em João 4,28, olha o que diz: a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo. A mulher deixou a vida de pecado e pregou ao povo. Muitos não falam nada, porque estão envergonhados dos seus pecados. Como é que aquela mulher pregar naquela situação? Mas quando Jesus entrou na sua vida e transformou, ela sentiu aquele poder, aquela presença e saiu pregando a palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam e abandonam alcançará misericórdia. Esse versículo é bem claro. Mateus 1,21 diz assim acerca de Maria: e ela dará à luz um filho e lhe porá no nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não diz dos seus pecados. Quando Jesus salva é dos pecados. Você sai do pecado e passa a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos agora para o quinto passo para a salvação: fé. Quer ser salvo? Agora você vai pôr em ação a sua fé. Efésios 2,8 diz: porque pela graça é que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como que você vai obter fé? Sabe como é que você obtém fé? O que você está fazendo aqui nesta noite. Romanos 10,17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer ter fé e você quer ter uma certeza de salvação, você tem que ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela vai fazer com que você tenha fé, e através dessa fé você vai dar o passo decisivo para a salvação em Cristo Jesus. Fazer boas obras não salva ninguém. Você sabe o que a Bíblia compara as nossas obras? Se alguém quer ser salvo pelas boas obras, isso é coisa de seita, está errado. Você só é salvo pelo sacrifício de Jesus. Isaías 64,6 diz assim: olha o que a Bíblia compara as nossas obras. Isaías 64,6: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Toda a sua justiça, tudo aquilo que você acha que você é bonzinho, não mata, não rouba, essa justiça sua não te salva. Você só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Vamos pegar um exemplo bem claro aqui de uma pessoa, Cornélio, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, essa história que eu vou contar para vocês. O nome Cornélio no latim quer dizer piedoso,
Ele era um centurião romano. O que era um centurião romano? Era um chefe de 100 homens da milícia romana que ele comandava. Ele era chefe. E esse homem era muito bom. Ele fazia boas obras. Olha o que diz a Bíblia em Atos 10, 2 até o 4. Olha o que esse homem era, Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem bom, dava esmola, orava, jejuava. Versículo 3: Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, sabe qual é o mais importante? Ele, a pessoa de Cornélio, não estava na presença de Deus, porque boas obras não salvam. As obras dele, as orações estavam diante de Deus, mas ele em si não. Sabe o que o anjo falou para ele? Em Atos capítulo 11, versículo 14, ele falou: Olha, Cornélio, é o seguinte, você é um bom homem, você dá esmolas, faz boas obras, ora, jejua, mas eu vou te falar uma coisa, Cornélio. Diga, você precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo? Sim. E como é que eu posso ser salvo? Olha o que o anjo respondeu em Atos 11, 14. Você vai ouvir a pregação de Pedro, o qual te dirá a palavra com que te salves, tu e toda a tua casa. Ele fazia tudo aquilo que não era salvo, porque boas obras não salvam. Você é salvo mediante a fé. Ele teria que ouvir a pregação de Pedro para despertar a fé e aceitar Jesus. E foi o que aconteceu. Pedro pregou, Cornélio na sua casa ouviu a palavra, todos aceitaram Jesus e receberam a salvação, a maior dádiva e bênção do Deus Todo-Poderoso. E aí eu agora reafirmo, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sexto passo para a salvação: oração. Você tem que se dirigir a Deus e falar com Ele. E Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que você não possa fazer. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus não manda buscar algo que não existe. Você tem que fazer hoje a sua oração de confissão. E quando você fizer a sua oração de confissão, você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Porque você pode abrir a sua boca e confessar a Jesus como seu Salvador. Sétimo e último passo para a salvação: a aceitação. Você deve procurar aceitar a Jesus como seu Salvador. Tem gente que diz assim: pastor, mas todos nós não somos filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus. Criatura, você só passa a ser filho de Deus depois que você aceita Jesus. Entenda o que estou falando. Marcos 16, 15 é um versículo que a gente cita em todos os livros. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Ele não disse a todo filho de Deus, que você só vai ser filho de Deus depois que você aceita Jesus. Olha o que está escrito em João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Você só passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus. Porque até então você é criatura de Deus. Aceitou a Cristo, passa a ser filho de Deus. Olha, você tem um livre-arbítrio. O homem aceita ou rejeita, ou você escolhe ou não. Em Lucas 7,30 diz assim: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Os fariseus não quiseram Jesus, porque o homem tem um livre-arbítrio. Você aceita ou rejeita. Hebreus 3, 13 e 15 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É você que vai aceitar ou rejeitar. A gravidade do pecado de resistir ao Espírito Santo. Alguns resistem ao Espírito Santo simplesmente não lhe dando ouvidos, não têm interesse em ouvir, alegam que não têm tempo, estão sempre ocupados, não lhe prestam atenção. Isto é um pecado grave.
pois é um ato consciente, porquanto a voz do Espírito Santo não deixará de ecoar algum impacto na consciência do indivíduo. A resistência procede, na realidade, de um espírito rebelde e de uma consciência calejada. E convém observar que um calo é sempre resultado de frequentes e diversos impactos de quaisquer proporções. A tais pessoas convém essa advertência das Escrituras. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido e não muda o seu comportamento virá a ser quebrantado de repente, sem que haja cura, sem que haja a bênção para ele. Porque o dia da salvação é hoje. Atos 8, 26 e 29. Filipe estava num avivamento em Samaria. O anjo falou: você vai pregar. Atos 8, 26. Você vai pregar para um homem. E ele falou: sim, vou obedecer. O anjo mandou, ele foi pregar para o eunuco da rainha de Candace. Ele estava numa carruagem. O anjo falou: você vai pregar. Filipe falou: eu vou. Quando Filipe chegou perto da carruagem, Atos 8, 29 diz assim: e disse o Espírito. Sabe o que é isso? O anjo pode até mandar você pregar, mas na hora que você pregar, quem vai falar através de você é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque você prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Você prega, quando você chega perto do pecador, o Espírito Santo fala: agora é comigo, porque quem salva é o Senhor Jesus de Nazaré. Deus, ele não rejeita o homem, pelo contrário, ele quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse negócio de dizer que Deus só quer salvar uns e outros não, isso está totalmente errado. Deus quer que todos sejam salvos. Tem uns que diz: pastor, mas João 15,16 diz assim, que ele chamou uns para dar frutos. Aquela chamada de João 15,16 não é para salvação, é para cargos, funções. Cargos e funções Deus dá para quem Ele quer. Agora a salvação é para todos. 1 Timóteo 2,4. João 6,37 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa a sua cor, a sua cultura, o seu poder de aquisição, o importante é que Deus quer que você tenha um encontro com Jesus de Nazaré. Agora eu pergunto ao amado ouvinte: se Jesus voltasse hoje, ou se você partir para a eternidade, morrer, o que seria da sua vida? O que será da sua vida? O que vai acontecer com a tua alma? Jesus contou a parábola do rico insensato. Ele chegou no seu celeiro e disse assim: ó alma, se alimente de tudo isso. Jesus falou: por que Jesus falou que ele era insensato? Porque uma alma não se alimenta desse alimento terrestre. A sua alma se alimenta da palavra de Deus. E aí Jesus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Isso é muito forte. Esta noite pedirão a tua alma. Sabe o que é isso? O homem que está sem Deus, ele está nas trevas. Esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem? Direcionando uma pessoa: para o diabo ou para Deus? A decisão é sua. Você é que decide com a sua escolha aqui na terra. E eu pergunto: você tem certeza da sua salvação? Quando você aceita Jesus, você pode ter certeza. Romanos 8,1 diz assim: portanto, agora, o que ele diz agora? Porque antes você estava perdido, aceitou Jesus, agora você está salvo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O mundo pode criticar de você, mas Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. O Evangelho de João 5,24, Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. O verbo está no presente indicativo. Ele não diz terá, talvez, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Com Jesus você tem vida e vida com abundância. E a certeza da salvação, qual é a certeza da salvação? O rochedo é a firmeza da salvação. Salmo 95, o capacete da salvação é a conservação da sua salvação. Efésios 6,17. E as vestes é a beleza da salvação. Isaías 61,10.
E agora nós já vamos para o encerramento dessa mensagem. Mas escute, olha como é simples ser salvo, a simplicidade da salvação. A salvação é tão simples que o povo quer complicar. Olha como ela é simples. A salvação é tão simples, que é como beber um copo d'água. João 4:14, Jesus disse para a mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Tem algo jorrando dentro de você, que é a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A salvação é tão simples como abrir uma porta. Olha o que diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem abre a porta é você, do seu coração. A salvação é tão simples como receber um presente. Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é tão simples, é como se você estivesse regressando ao lar. O filho pródigo, Lucas 15:18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser tratado, chamado de filho. Mas, Senhor, por favor, o Senhor podia me receber como um dos teus jornaleiros. A salvação é tão simples como tomar um banho. Todo mundo sabe tomar banho. Tito 3:5: não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Agora, o que nós devemos fazer para ser salvos? Atos 16:31: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus está aqui para salvar você e a sua família, a tua casa. Agora eu pergunto: existe algo melhor do que a salvação? Existe, é ser salvo. O que adianta ter a salvação e ser salvo? A melhor coisa é ser salvo. E quando você se decide e fala: eu quero Jesus, aí você é salvo. E sabe como é que você é salvo? Coisa mais simples: você vai abrir a sua boca e confessar Jesus. Olha o que diz Romanos 10:8 até o 10: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você abre o seu coração e vai abrir a sua boca e dizer: eu quero Jesus. Aí Jesus entra na sua vida, transforma a sua vida, e através de você Deus vai salvar muitas vidas, vai salvar a tua família, porque alguém tem que dar o primeiro passo. Fique de pé e nós vamos orar nesse momento. E eu quero convidar aqui na frente as pessoas que querem entregar sua vida para Jesus ou reconciliar-se hoje, porque o amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Glória a Deus. Aqui já está a primeira pessoa para Jesus. Glória a Deus, aleluia. A segunda pessoa para Jesus. A terceira pessoa que está vindo para Jesus. Glória a Deus. Hoje é o dia da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. O amanhã pode ser tarde. Hoje Jesus quer salvar. Hoje o amanhã pode ser tarde. Glória a Deus. A terceira pessoa já está para Jesus. A quarta pessoa já está aqui para Jesus. Glória a Deus. Hoje é o dia da salvação. A quinta pessoa já está aqui para Jesus. Glória a Deus. Onde está a sexta pessoa para Jesus? Hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus quer salvar. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já são 5 pessoas para Jesus. Hoje é o dia da salvação. O amanhã pode ser tarde. Alguém tem que dar o primeiro passo. E esse alguém é você. E quando você dá o primeiro passo para a salvação, quando você dá o primeiro passo, Deus vai realizar um grande milagre na sua vida.
fazer o seguinte: todas essas pessoas que estão aqui aos pés de Jesus, vocês vão repetir comigo a oração de confissão. Todos que estão aqui na frente. Se tiver mais alguém que queira aceitar Jesus e reconciliar-se, hoje é o dia da salvação. O amanhã pode ser tarde. Deus te dá mais uma oportunidade. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Essa oração ela é muito bonita e nós vamos expressá-la para com o nosso Deus. Todos estão aqui na frente. Você vai repetir comigo. O que eu falar, vocês podem repetir, que nós estamos confessando agora Jesus. Todos. Reconheço. Pode falar, reconheço que sou pecador, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para me salvar e ressuscitou dos mortos. Creio em Deus e recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E hoje confesso Jesus Cristo perante os homens. Senhor Jesus, sei que sou um pecador aos teus olhos. Sem ti estou perdido. Perdoa. Tu entregaste a tua vida por mim na cruz do Calvário. Eu abro agora o meu coração e te recebo como meu Salvador e Senhor pessoal. Transforma a minha vida, Senhor Jesus. Sei que tu me compreendes e que me ajudas. Eu te agradeço, porque agora sei que habitas em meu coração e que salvaste. Quando você entrar numa casa, você vai entrar com fé, porque onde você pisar o teu pé, Deus estará contigo. Nós vamos orar a Deus por essas almas tão preciosas. Glória ao nosso Deus. Glória a Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Glória a Deus. Nós vamos orar. Porque essas almas custaram o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nessa mensagem de hoje, nós vamos mandar para muitas pessoas, amigos, parentes, vizinhos, para muitas pessoas, 7 passos para a salvação. Quero convidar o presbítero Antônio Júnior para orar por essas almas preciosas para Jesus. E depois nós vamos ter outro apelo aqui de uma forma diferente, que você vai entender como é interessante. Glória a Jesus. Convido a todos a estenderem suas mãos aqui para frente. No simples passo que eles vieram à frente, eles obedeceram os 7 passos ministrados na palavra. Aleluia. E agora todos aqui com os nomes escritos no livro da vida. Pai, nós te adoramos e te agradecemos por cada um desses irmãos aqui à frente, Pai, se entregando ao Senhor, confessando os seus pecados, as suas iniquidades e pedindo o amor de Deus através do sangue de Jesus para que lhes perdoe. Nós apresentamos a todos, ó Pai, ao teu nome agora, pedindo ao Senhor que venha saudar a cada um, escrevendo seus nomes no livro da vida, firmando a cada um, ó Pai, em tua presença, na rocha que é Cristo Jesus. Nós somos gratos ao Senhor e te agradecemos por cada decisão tomada agora, a melhor decisão do ser humano, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como Paulo vai dizendo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em minha vida. Muito obrigado, Senhor. Nós amamos e somos gratos a Ti no nome de Jesus. Todas as pessoas, por favor, se dirigem à minha direita aqui, os irmãos vão estar conversando com os irmãos do dia aqui, todos aqui à minha direita. Glória a Deus. Os irmãos vão ajudar aqui as pessoas. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero convidar aqui na frente as pessoas que talvez você já tenha ouvido alguém falar assim: eu não lembro do dia que eu aceitei Jesus, não sei se eu fiz uma confissão lá na frente. E se você, mesmo que você esteja na igreja, se você quiser vir aqui na frente para a gente fazer essa confissão,
de salvação agora com Cristo Jesus, e a igreja vai estar orando, você vai fazer essa confissão pública aqui. Mesmo que você esteja na igreja, mas se for, olha, eu não me lembro do dia que eu fui lá na frente, então Deus vai te dar essa oportunidade agora. Você vem aqui na frente e nós vamos orar. Todos que estão aqui, que queiram vir aqui na frente, vem aqui e nós vamos fazer uma confissão pública agora de salvação com Cristo Jesus, para a gente orar com toda a igreja, e vocês vão fazer uma confissão agora pública. Pode vir aqui na frente. Às vezes tem gente que comentou lá na sua casa, eu não lembro, mas eu queria firmar esse pacto, essa aliança com Deus. Pode vir aqui na frente, nós vamos estar orando com todos assim. Todos vocês aqui na frente, vocês vão repetir essa oração quando você toma uma decisão para Jesus, publicamente. Às vezes até uma criança vai perguntar: pai, mãe, qual foi o dia que você foi lá na frente e você fez uma declaração de salvação para Jesus? Glória a Deus. As pessoas podem afastar mais para cá, que tem uma câmera aqui que está filmando aqui na minha direção. Isso. Essa mensagem vocês sabem. Eu vou mandar para vocês todos aqui essa mensagem de hoje. Espalhe o máximo. Nós estamos nas últimas horas. Salvação é o tema central, primordial para toda a humanidade em Cristo Jesus. Então veja só, vocês vão repetir comigo publicamente essa declaração para Jesus. Estamos firmando uma aliança, pacto com o Senhor, e é muito importante diante do nosso Deus. Então todos repitam comigo: reconheço que sou pecador, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para me salvar e ressuscitou dos mortos. Creio em Deus e recebo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E hoje confesso Jesus Cristo perante os homens. Senhor Jesus, sei que sou um pecador aos teus olhos. Sem ti estou perdido. Perdoa-me. Tu entregaste a tua vida por mim na cruz do Calvário. Eu abro agora o meu coração e recebo como meu Salvador e Senhor pessoal. Transforma a minha vida, Senhor Jesus. Sei que tu me compreendes e que me ajudas. Eu te agradeço, porque agora sei que habita em meu coração e que me salvaste. Amém. Vamos orar a Deus. Quero convidar aqui o cantor Ezequias Martins para estar orando agora e apresentando a todos na presença do Senhor. E publicamente nós renovamos uma aliança com o Senhor e abrimos a nossa boca, o nosso coração e confessamos Jesus como Salvador. Glória a Deus. Mais uma vez saúde aos irmãos por Senhor. Senhor Deus maravilhoso. Pai, esse momento é especial, Senhor, porque estamos na tua presença. É momento de renovação, de aliança. Porque, Pai, queremos, Senhor, ter uma comunhão íntima com o Senhor. Andar na tua presença, vai desfrutar do teu reino. Senhor, ser pregador da tua palavra. Deus maravilhoso, que possamos levar a mensagem do Evangelho. Nesta noite, Senhor, uma noite de fortalecimento. Uma noite especial, Senhor, onde tomamos atitude, Senhor, para servir de uma maneira toda especial. Derrama as bênçãos sobre esses irmãos que estão aqui à frente, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando em cada vida que está nesse santuário. Aqueles que estão também nas suas casas, pelas redes sociais. Vai participando desse culto. Faz uma grande renovação, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Nós colocamos nossas vidas na tua presença, Senhor. Te louvamos e agradecemos pelo sacrifício de Jesus que nos salvou, que nos libertou, que nos purificou, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos levantem a sua mão